Muito bem, vamos lá então, nosso estudo de hoje, Fonte Viva. O estudo é sobre o texto número 150, Aprendamos a Agradecer. Esse estudo ele vai trazer para nós quase que uma revelação. Não que nós não tenhamos capacidade de agradecer ou não fazemos os nossos agradecimentos, mas muitas vezes nós nos esquecemos, principalmente de valorizar as coisas mais simples do nosso dia a dia, que por fazerem parte do nosso cotidiano, simplesmente nós não damos o devido valor. A gente sempre vive naquela expectativa de querer conquistar algo mais, de ter algo mais, para poder exercer essa nossa virtude, porque a gratidão é uma grande virtude. Então, para nós é importante sempre fazermos esse resgate. É como se fosse um checklist. Todas as vezes procurarmos sempre fazer uma verificação de tudo aquilo que nós temos, né, na nossa vida, de tudo aquilo que nós recebemos de benefício para cumprirmos a nobre missão, que é uma missão principalmente voltada para nós mesmos. Porque toda vez que nós pensamos no missionário, é sempre aquele que se doa em benefício de alguém, de alguma causa, de um propósito maior, que vai além de si mesmo. Mas a primeira grande missão que nós temos é trabalhar em benefício de nós mesmos. Não de uma forma egoísta, mas exatamente para valorizarmos a nossa existência e buscarmos principalmente o nosso crescimento. Porque através do nosso crescimento, nós promovemos também uma tarefa de elevação em torno de nós. Ontem nós publicamos uma mensagem lá na nossa fanpage do Espiritismo.net. Deixa eu até pegar aqui rapidamente, só para a gente relembrar que são coisas bastante simples também, que nem sempre percebemos. A mensagem de ontem, ela foi trazida para nós por Dr. Bezerra de Menezes, e ela dizia assim: não comeceis o empreendimento da própria iluminação ao modo de um homem que iniciasse a construção de uma casa pelo teto. Então começar aquela pretensão de sempre queremos alcançar algo mais elevado, sem construirmos em nós aquilo que é o mais básico, aquilo que é o mais fundamental. E então esse alerta que os Espíritos trazem para nós, e isso todos nós sabemos, mas mais uma vez sempre nós nos esquecemos, começa com aquele trabalho de construção interior, o desenvolvimento de pequenos valores, o entendimento da forma de vivermos essas virtudes que vão se aflorando e vão se desenvolvendo dentro de nós. E aí então, como uma consequência natural, tudo à nossa volta vai se transformando. Porque a partir do momento em que aquele sentimento mais nobre, que é o amor, começa a se desenvolver dentro de nós, ele naturalmente vai se irradiar. Porque a gente imagina que o amor é como se fosse um sol que brilha dentro de cada um de nós. Quanto maior a intensidade desse brilho, maior é a irradiação e, consequentemente, maior é a distância que ele acaba alcançando. Então, esse trabalho de transformação íntima dentro de nós, para que nós consigamos nos desenvolver, muito mais ainda do que começar a desenvolver esses nossos valores, começa exatamente pela gratidão. A gratidão da nossa existência, que muitas vezes nós questionamos do porquê existimos, é um questionamento natural, a partir do momento em que a nossa razão começa a se desenvolver. Nós queremos entender o porquê das coisas, queremos entender quais são as causas, queremos entender qual é a nossa destinação. Então é muito natural, ninguém caminha por um percurso sem querer saber de onde ele partiu e qual é o seu destino, e até mesmo por que ele tem que caminhar.
a nossa vida não é diferente. Então, nós estamos aqui existindo. E da nossa existência nós começamos então por essa busca incessante pela nossa elevação, pelo nosso progresso. E aí então começa a fazermos uma análise da nossa existência, de onde nós estamos, de que forma que nós devemos nos desenvolver, mas principalmente de perceber tudo aquilo que existe e que está à nossa disposição. Bom dia, pessoal que chegou. Nós espíritas temos a oportunidade de fazer essa avaliação da nossa vida, não apenas focado naquilo que nós temos hoje e para onde nós vamos futuramente, porque é exatamente essa a ideia que é transmitida por todas as escolas espiritualistas. Nós estamos aqui vivos agora e projetamos a nossa visão para o futuro, tentando imaginar qual é o nosso destino. Se nós vamos para o paraíso, que é o que todo mundo quer. Mas nós espíritas, nós saímos um pouco desses dois extremos, do presente e daquele futuro, e começamos a perceber os detalhes intermediários desses dois pontos. Começamos a entender de que forma que acontece essa transformação, de que forma que acontece esse progresso, começamos a entender toda essa dinâmica do mundo espiritual, onde nós surgimos, cujas origens nós também desconhecemos. Nós começamos também a fazer uma avaliação da trajetória que nós percorremos, dos nossos acertos, dos nossos equívocos, de todo o aprendizado que nós tivemos, muitas vezes daquilo que nós julgamos ser uma perda. Começamos a entender exatamente as nossas vivências aqui no mundo material, sem deixarmos de compreender a nossa verdadeira essência espiritual. Então, ao pensarmos que estarmos aqui hoje foi necessária uma profunda e detalhada programação, envolvendo não apenas nós, mas outras tantas inteligências amorosas que agiram em função das determinações dessas leis maiores, dessas leis divinas, né, que foram trazidas para nós por Deus e se tornaram cada vez mais claras, né, devido a todos aqueles que trabalhavam em função dessa missão de nos ajudar, de nos esclarecer. Então nós começamos a sair do agora e do depois e começamos a fazer uma análise de todo esse conjunto. E estarmos aqui hoje encarnados, para nós, é algo que merece, sem dúvida nenhuma, toda a nossa gratidão. Algumas vezes nós nos questionamos do porquê de algumas dores, de alguns sofrimentos, de algumas dificuldades, e é muito natural também. Ninguém veio aqui para sofrer, né, ou ninguém se entende como um indivíduo que existe para sofrer, mas nós espíritas temos então essa oportunidade de ver a nossa oportunidade aqui hoje como uma oportunidade preciosa para o nosso crescimento. Começamos a perceber que as dores que nos afligem, as dores que nos atingem, elas também têm um propósito educativo para todos nós. Bom dia, Arnaldo. Um propósito educativo, um propósito estimulante, para que nós saiamos de determinadas condições e determinadas posições, e nós estamos então nos educando cada vez mais para evitar que nós sejamos tomados pela rebeldia, pela ingratidão, por todas essas dificuldades que nos atingem de alguma forma, acabando nos cegando para esse propósito maior que é a nossa vida. Dentro da doutrina, essa ideia de um propósito maior, ela parece para nós um sonho, ela parece uma fantasia, uma utopia, algo que foge completamente da nossa realidade, porque a nossa realidade é acordar de manhã, trabalhar para ganhar o pão, assistir aos programas na televisão e ver a violência, ver essa corrupção, ver as dificuldades dos nossos lares, nos relacionamentos, a indiferença na nossa sociedade. Essa é a nossa realidade, pelo menos aquela que toca diretamente os nossos sentidos. Mas, através do entendimento maior que vai se ampliando, nós percebemos que sim, esse cenário e essas experiências fazem parte da nossa realidade, mas elas não representam a realidade como um todo, porque a nossa realidade nós somos espíritos, e nós estamos
numa longa trajetória de aprendizado e de trabalho. Nessa trajetória, nós eventualmente vamos nos encontrar com situações desafiadoras, com situações difíceis, que têm uma duração curta, têm uma duração média, outras têm uma duração bastante longa. As dores, a intensidade dessas dores variam de pessoa para pessoa, não apenas com relação ao próprio grau de dificuldade, mas também à nossa própria tolerância às dores provocadas por essas dificuldades. Nós pegamos vários indivíduos e os submetemos às mesmas experiências, como por exemplo, entre aqueles refugiados que nós encontramos lá na Europa, vemos aquelas pessoas, todas elas literalmente fazendo parte de um mesmo barco, naqueles barcos de refúgio, né, que eles utilizam, todos eles vivenciando as mesmas experiências de dor, de frio, de perda da sua identidade, perda do seu patrimônio. E ali nós começamos a observar que pessoas reagem de forma diferente. Alguns reagem com mais equilíbrio, tentando buscar as melhores soluções, outros simplesmente se desequilibram, e todos estão, mais uma vez, literalmente, no mesmo barco. Então cada um vivencia experiências diferentes. E o nosso foco está exatamente nisso, porque nós queremos alcançar uma determinada espécie de felicidade baseada na realidade do mundo material, desse mundo físico que nós existimos, que, claro, é aquilo que para nós, a princípio, se torna mais palpável, porque falar do mundo espiritual para nós é falar de alguma coisa que depende da nossa fé, depende da nossa crença, já que os nossos sentidos não percebem. Então vai dizer assim, você acredita que você é um espírito? Sim, eu acredito. Você acredita no mundo espiritual? Eu acredito. Mas continua sendo uma crença. Mas nós que temos a oportunidade de aprofundar cada vez mais esse entendimento, embora continue também sendo um objeto de fé, é um objeto muito mais concreto, muito mais sólido, porque nós não apenas acreditamos que exista alguma coisa, mas nós aprendemos sobre a realidade dessas coisas. Nós ouvimos os depoimentos, nós lemos sobre todas as condições que nos são apresentadas. Essa realidade para nós começa a se tornar cada vez menos transparente. Ela vai se tornando cada vez mais clara, mais opaca, mais palpável, literalmente. E aí então nós entendemos que a nossa vida, ela começa a transcender aquilo que nós vemos hoje. Então as dores, sim, fazem parte, mas nós sabemos que a nossa vida vai além das dores. E aí então, quando nós transcendemos a nossa visão, nós começamos a perceber tudo aquilo que nos é oferecido como oportunidade de aprendizado, não apenas aquilo que nos desafia, mas também aquilo que nos ampara. E aí então, nesse texto de hoje, bom dia pessoal que chegou, nesse texto de hoje, nós então começamos a aprender a agradecer. Vamos ver aqui no que Emmanuel traz para todos nós, para percebermos então que de tudo aquilo que nós temos à nossa disposição, isso se torna, como eu disse para vocês, algo que faz parte de uma forma tão comum na nossa realidade, no nosso dia a dia, que a gente simplesmente se esquece da beleza que é viver isso tudo. A gente agradece um presente que nós recebemos, que a gente recebe, a gente agradece por uma gentileza que alguém acaba prestando, mas a gente não esquece daquilo que já faz parte da nossa vida. Quando alguém, por exemplo, conquista um patrimônio material, ele, né, tendo ali a sua educação espiritual, tendo ali a sua fé, ele agradece por aquilo que ele recebeu, agradece por aquilo que ele acaba de conquistar. Mas tudo aquilo que ele já conquistou acaba ficando encostado, porque já simplesmente não precisa mais. Então ele vai agradecendo o novo emprego e não pelos empregos anteriores. Agradece por se recuperar de uma doença, mas não se esquece de recuperar de toda a saúde que ele já teve até agora, todos os anos que já foram vividos. Tudo isso para nós, então, tem que ficar mais claro, para valorizarmos cada vez mais a nossa vida e não ficarmos apenas vivendo em função das ocasiões que vão surgindo no nosso caminho.
Temos que deixar as ocasiões e começar a fazer uma gratidão, viver uma gratidão plena e universal para tudo aquilo que chega até nós, principalmente aquilo que nós não recebemos embrulhado para presente, mas aquilo que nos é dado a partir do momento em que nós existimos. Elcio colocou para nós, abração Elcio, a harmonia não pode depender do meio, mas de você, da capacidade de compreensão. Sim, é um estado íntimo, e para isso nós temos assim, bom, eu agradeço por aquilo que eu tenho, nós vamos estudar sobre isso, agradeço as oportunidades, agradeço o meu trabalho, agradeço os desafios que chegam para mim, porque eu compreendo o sentido desses desafios. E aí então nós vamos naturalmente estabelecendo essa harmonia interior. Emmanuel, então, no item número 155, Aprendamos a Agradecer, ele separa para nós uma pequena passagem de uma das cartas de Paulo para a comunidade de Tessalônica, lá os Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças. Então esse em tudo, o que é exatamente esse em tudo que nós temos? Emmanuel faz aqui uma pequena listinha, e depois no final nós veremos um pouco mais através daquele poema da gratidão de Amélia Rodrigues, psicografada pelo Divaldo. Nós vamos então conhecer um pouquinho mais também sobre todos os detalhes que simplesmente caíram no esquecimento. Emmanuel diz assim para nós: saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede cada dia. Esse cada dia, então, antes da gente começar essa nossa listagem, é exatamente isso. Cada dia que nós acordamos e começamos o nosso dia, o que nós temos à nossa disposição? O que realmente nos é oferecido para que a gente possa cumprir a nossa missão diária, a missão de crescimento pessoal, a missão de participação num trabalho que proporciona um benefício coletivo, a gratidão da oportunidade que nós temos das realizações. Então ele diz assim: saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede cada dia, a largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas existências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta, no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. E isso para nós é de extremo valor, desenvolvermos essa nossa sensibilidade, desenvolvermos essa nossa capacidade de percepção. Quando nós, por exemplo, saímos à rua e vemos ali os carros passando, a nossa primeira observação é exatamente o barulho, a poluição, aquele trânsito perturbador, né, que tira a nossa tranquilidade. Mas se nós virarmos essa lente de observação, nós veremos ali a máquina à nossa disposição, a tecnologia que nos serve de todas as formas. Porque aquele mesmo carro que nos incomoda, passando à nossa frente, passando na porta de nossas casas, é o mesmo carro que traz o nosso alimento, é o mesmo carro que nos leva para o trabalho, é o mesmo carro que
nos oferece oportunidades de lazer, de locomoção. Muitas vezes nós temos o nosso corpo físico, que nem sempre é do jeito que nós queremos, apresentando ali as suas limitações, as suas deficiências, em todas as ordens, tanto no que diz respeito à sua estatura, ao seu formato, à sua estética. Esse mesmo corpo nos dá a oportunidade de estarmos aqui vivos hoje. E aí então nós nos esquecemos disso exatamente porque nós valorizamos apenas aquilo que nos incomoda. Outras vezes, nós nos queixamos, por exemplo, do lar que nós temos, observando aquela família, que nem sempre é a família perfeita, mas foi através dessa família que nós chegamos até aqui. E se por acaso existem atritos dentro dos nossos lares, são exatamente oportunidades de recomeço, de renovação, que nós precisamos trabalhar e trabalhar muito para fazer voltar aquela condição de equilíbrio, né, que todos nós desejamos retomar. Porque certamente estávamos no momento de equilíbrio, até lamentavelmente, por algum motivo, nós nos desequilibrarmos. E aí então criamos todas essas dificuldades que nós temos hoje. Nós temos muitas vezes os nossos sentidos, que estão sempre atentos àquilo que acontece à nossa volta, a nossa visão, a nossa audição, a capacidade que nós temos de nos comunicarmos. Algumas vezes, nem sempre, temos esses órgãos de modo perfeito. Os nossos corpos ainda apresentam muitas limitações, muitas deficiências, algumas vezes um pouco mais severas, e isso vem para nós, sem dúvida nenhuma, como grandes experiências que nós temos que aprender a lidar, mas nunca nos esquecendo que nós continuamos sendo espíritos e que essas imperfeições são imperfeições da matéria, não são as nossas imperfeições. As nossas perfeições, elas se dão na capacidade do raciocínio, na capacidade de desenvolver ideias, na capacidade de realização de tarefas, de trabalhos, capacidade de sentir, capacidade de fazer com que os outros também sintam. Isso tudo são atributos que pertencem a nós. Só que nós nos esquecemos de dar desse agradecimento, dessa gratidão. Aqui na primeira observação que Emmanuel faz, ele fala sobre a gratidão da largueza da vida. Como, né, nós nos esquecemos de agradecer estarmos vivos. Certamente, de acordo com o nosso grau de entendimento, nós vemos a vida como um castigo, e muitas vezes realmente dá essa impressão. A dificuldade que nós temos de todas as ordens, dificuldades de relacionamento, dificuldades de saúde, dificuldades sociais, dificuldades financeiras, dificuldades que todo mundo sofre. E aí então a nossa vida se concentra apenas, a nossa visão pelo menos, se concentra apenas nesses momentos de dificuldade. Mas mesmo assim, quando essas dificuldades diminuem a sua intensidade, nós nos esquecemos desse agradecimento, de saber que nós estamos nesse processo contínuo de transformação, de aprendizado, que mesmo diante dessas dificuldades, todos nós temos aqui no nosso currículo anos de vivência. Nós éramos crianças, nós fomos adolescentes, fomos jovens, alcançamos a nossa fase adulta, estamos nos desenvolvendo nessa fase de maturidade, e apesar de todas essas dificuldades, nós continuamos caminhando, continuamos evoluindo, e nós não nos damos conta da quantidade de experiências que nós acumulamos durante esse tempo. Experiências essas que vieram, inclusive, com esses desafios. Aqui vocês colocaram, né, a Angelina colocou para nós, quantos seres encarnados e desencarnados contribuíram para a condição que somos hoje, nossos pais, familiares, amigos, os espíritos que vibram para que possamos crescer, e por aí vai. Essa percepção que a gente tem, Angelina, de agradecer a todos aqueles que nos deram esse amparo, faz com que nós nos fortaleçamos cada vez mais e valorizemos realmente essas pequenas atitudes, muitas vezes até mesmo as atitudes negativas, que vieram por algum motivo para o nosso aprendizado. Só que quando nós apenas visamos essa felicidade,
voltada apenas aqui para os nossos interesses imediatos, nesse nosso momento agora, daquilo que é material, exatamente porque a felicidade para nós, como eu falei para vocês, ela ainda tem um significado bastante equivocado. A felicidade para nós, ela se resume no conforto. A felicidade, ela se resume no prazer. E não a felicidade por si só. Até porque nós não sabemos exatamente qual é o seu real significado. Ninguém consegue entender o que é a felicidade se nunca conseguiu ser feliz. Então, para nós vamos então fazendo uma substituição. Aquilo que nos proporciona o bem-estar, na sua maior intensidade, isso para nós representa a felicidade. Mas já é um começo. É essa sensação agradável que nós temos por esses fatores externos, porque é assim que nós ainda vivemos, né, essas experiências. Os fatores externos vão trazendo para nós estímulos, provocando sensações, provocando emoções, provocando sentimentos. Quando nós conseguimos reproduzir todas essas sensações, sentimentos e emoções, partindo de nós mesmos, vivenciando essa nossa autossuficiência de viver esse sentimento de felicidade, aí sim nós estaremos alcançando um estágio muito avançado, muito além daquele que nós temos hoje. Mas certamente essas virtudes que nós vamos desenvolvendo, o sentimento de gratidão, o sentimento, essa nobreza mesmo, né? Porque hoje inclusive também, lá na nossa fanpage do Espiritismo.net, foi publicada exatamente aqui uma outra mensagem dizendo que a gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Aquele que se faz agradecido torna-se veículo do sublime autógrafo. Então a gente vê que expressar gratidão por tudo aquilo que nós temos é para nós a valorização da nossa própria vida e de tudo aquilo que nos envolve. O Arnaldo colocou, né, agradecemos a cura de determinada doença e não agradecemos aquelas que não eclodiram no nosso corpo físico em função das pequenas autotransformações. E você sabe, Arnaldo, que esse pensamento que você lançou mostra exatamente isso. A gente só percebe a falta da luz quando nós estamos na escuridão. A gente só percebe a falta do calor quando vem o frio. Só percebe a falta de comida quando a barriga dói. E nós não valorizamos, por exemplo, obrigado pelo calor, obrigado pela comida, obrigado pela minha saúde, obrigado pela minha segurança. Nós não precisamos, né? Exatamente, tic-tac, parece mesmo, aquela história de comer o pão que o diabo amassou, algumas vezes ela vem de uma forma muito dolorosa. Então, se nós não valorizarmos aquilo que nós temos, vem exatamente como aquilo que Joana de Ângeles fala para nós, que a dor ela é uma excelente professora, porque ela tem exatamente esse papel. Fazer com que nós tenhamos uma percepção daquilo que nos é oferecido graciosamente, e isso é retirado para que a gente possa perceber a sua existência. Todos nós temos a capacidade, ainda que limitada, de ver, de ouvir, de falar. E quando nós não valorizamos isso, porque é tão comum para nós, eu vejo porque eu tenho que ver. Eu vejo porque o meu corpo físico me oferece essa condição. Só que de uma hora para outra nós podemos perder essa condição. E aí então, se a nossa visão não é aproveitada para poder observar aquilo que tem à minha volta, ouvir, assistir, por exemplo, né, a beleza da vida, realizar trabalhos mais nobres, porque a minha visão me proporciona isso, a capacidade de locomoção que muitos de nós temos, a capacidade de ir, a capacidade de vir, a capacidade de fazer, só quando nós perdemos isso nós sabemos a sua valorização. Então nós temos que aprender e muito a agradecer aquilo que é colocado à nossa disposição e não lamentar por aquilo que nós perdemos e ficar imaginando aquilo que nós poderíamos ter. A Didima colocou, é uma forma de auto-amor, de autoestima, de valorização da vida. E quando nós desenvolvemos, Didima, essa visão a respeito de nós mesmos e começamos a promover essa transformação, nós naturalmente vamos vivendo esses valores mais nobres e vamos realizando também tarefas mais elevadas. Porque aquela mensagem que eu falei para vocês, que muitas vezes nós queremos começar do teto para depois chegar na fundação, de pensar assim, eu queria ser uma pessoa
muito nobre, eu queria ser uma pessoa muito boa, muito caridosa, muito generosa. Eu queria, mas todo mundo se esquece que para esse querer acontecer, ele depende de um trabalho longo, demorado e minucioso. Um trabalho minucioso que vai gradualmente nos transformando e que, como uma consequência natural, nós vamos nos transformando naquele tipo de pessoa que nós queremos ser. Obrigado, Cindizinho. Então, quando eu postei essa mensagem ontem, uma das pessoas que nos acompanha na nossa fanpage, aliás, para quem quiser, né, espiritismo.net lá no Facebook. Então ela perguntou assim, mas como é que nós podemos construir essa fundamentação? Essa fundação? Como é que nós podemos fazer isso? E aí então a pessoa pensa assim, não, para você fazer isso, você tem que entrar para uma instituição de caridade, você tem que doar a sua vida em função do outro. Então começa a pensar assim, que para você se transformar numa pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa do bem, você precisa de imediato se entregar para o mundo e deixar de viver a sua vida. E na verdade não. A gente começa com aquele bom dia, desculpa, por favor, aquele silêncio no momento de impaciência, aquele silêncio no momento de rebeldia, que depois, naturalmente, a caridade vai bater a necessidade de alguém, vai bater a sua porta, e você, por ter cultivado esses sentimentos pequenos, silenciosos, vai fazer com que a caridade brote naturalmente. Então você não precisa forçar a caridade dentro de você. Nós não precisamos fazer isso. Nós precisamos, na verdade, cultivar exatamente esse comportamento, essa nobreza dos sentimentos, dos pensamentos, aqueles valores no nosso modo de pensar, nas palavras, nas nossas ações. O resto vem como consequência. Jesus não optou em ser um espírito puro. Ele se tornou um espírito puro. E o detalhe, né, Arnaldo, é que o trabalho ele está sempre à nossa volta. Somos nós que ficamos prontos para perceber a necessidade dele, a necessidade daquela realização. Então, esse sentimento de gratidão, nós vemos que os espíritos, quando trazem os seus depoimentos sobre as experiências que viveram, eles são extremamente gratos por tudo aquilo que eles viveram durante a vida material, porque eles perceberam, depois de alcançarem essa condição mais equilibrada, já no plano espiritual, eles perceberam que para eles chegarem naquela condição, eles tiveram que utilizar todos os instrumentos que foram oferecidos para eles. Os instrumentos do corpo físico, os instrumentos do relacionamento, os instrumentos das experiências difíceis. E só no futuro que eles agradecem. Agradeço a Deus por ter tido a minha última encarnação, agradeço a Deus por ter vivido as experiências que eu vivi, agradeço pelos inimigos e pelos amigos que cruzaram meu caminho. Então eles vão agradecendo, mas o detalhe é que só no futuro eles perceberam a importância de ter vivido tudo isso. Hoje nós temos a oportunidade de agradecer agora. E essa gratidão que nós expressamos nesse momento faz com que nós valorizemos cada vez mais a nossa vida e chegarmos no mundo espiritual olhando para trás, não lamentando, agradecendo de um modo atrasado aquilo que foi colocado à nossa disposição. Mas nós vamos simplesmente sorrir para a vida, já com o sentimento de gratidão daquilo que nós soubemos aproveitar, daquilo que nós soubemos cultivar enquanto nós estamos aqui, ou enquanto nós estávamos aqui. Nós não precisamos perder aquilo para poder saber valorizar. Nós podemos valorizar agora. Então, esse tipo de mensagem vem exatamente para abrir os nossos olhos. Que ninguém é melhor do que ninguém aqui no mundo de provas e expiações. Cada um está vivendo ali o seu bocado, cada um está passando pela sua própria experiência. Mas se nós não soubermos aproveitar isso, não apenas implorando, pedindo auxílio para superar as dificuldades, mas já agradecendo por aquilo que está à nossa disposição, aquilo que nós já possuímos. É mais ou menos aquela rebeldia mimada que nós temos, de muitas vezes observar aquilo que os outros possuem, naquele sentimento de inveja, querendo ainda alimentar aquele sentimento de posse, de ter para poder sentir felicidade, de ter para poder sentir o prazer pela vida. Então muitas vezes nós olhamos para fora para valorizar aquilo que nós não temos,
E mais uma vez nos esquecemos de valorizar aquilo que nós já temos, que é o mais importante. Arnaldo colocou, o Chico agradeceu as dificuldades, foram elas que o auxiliaram no crescimento moral. Então todos nós temos também a mesma oportunidade de ver a vida por essa perspectiva. Chico Tai colocou, o sucesso de todos nesse planeta, nesse momento, é a utopia. Quer dizer, o sucesso para nós, ele vai, se nós pensarmos no sucesso final, sem dúvida nenhuma é a utopia. Mas e os sucessos parciais que nós vamos alcançando? O sucesso do dia a dia, quer dizer, hoje eu não caí, eu não machuquei ninguém. Aquilo que Santo Agostinho fazia. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Coloque a cabeça no travesseiro e observe aquilo que você fez de certo e que você fez de errado. O que foi feito de errado, trabalhe para corrigir. É o primeiro sucesso. Aquilo que você manteve como correto no seu dia a dia, também é o sucesso. Então, na verdade, os sucessos que nós alcançamos, eles fazem parte do dia a dia e não de uma existência inteira. O sucesso final depende desses sucessos intermediários. É como se nós pensássemos que, numa construção, cada tijolo que nós vamos assentando é uma conquista que nós temos. Todo mundo pensa na casa como conquista, mas não no tijolo que é assentado. Todo mundo pensa naquele profissional bem-sucedido, mas ninguém pensa nas noites em claro que ele passou estudando. Todos nós pensamos naquela saúde do nosso corpo físico, mas nos esquecemos de cada pedaço de alimento que nós comemos, cada cuidado que nós temos, da nossa higiene, da manutenção do nosso corpo, da manutenção da nossa mente que afeta o nosso corpo. A gente sempre pensa naquilo que é o final. Mas ninguém trabalha no dia a dia. Então, para nós hoje, aquele sucesso espiritual de chegarmos e pensarmos assim, eu vou chegar no mundo espiritual como um espírito feliz. Porque essa é a grande ilusão que todos nós temos. Aquilo que nós temos falado nesses últimos tempos, de imaginarmos que basta eu ser seguidor de uma determinada filosofia, que eu ser seguidor de uma religião, e começar a entoar hinos, a recitar preces, a praticar rituais, que isso já vai ser o suficiente para que eu chegue no mundo espiritual como um espírito feliz. E não é assim. É em cada palavra, em cada gesto, em cada pensamento, em cada sorriso, em cada sentimento de gratidão que nós vamos alimentando, que vai fazer com que nós nos tornemos esse indivíduo lá no futuro. Todo mundo se esquece, por exemplo, que no nosso prato de arroz e feijão, aquele prato é formado por cada grão daquele arroz e cada grão daquele feijão que nós colocamos ali. E em cada garfada que nós damos ali, nós temos vários grãos que estão ali cozidos, temperados, que foi utilizada a água da natureza, que foi utilizado o nosso tempero, que foi utilizado combustível para cozinhar tudo aquilo, para que nós mastiguemos e nos alimentemos. Olha quanta coisa escapa aos nossos olhos e às nossas percepções por essa falta de sensibilidade. Então, até mesmo diante das dificuldades, nós temos que perceber que as dificuldades são alertas que nós vivemos para atitudes equivocadas que precisam ser reformadas. Conhecendo esse mecanismo e todas essas regras que regem a nossa vida, nós começamos a viver de um modo completamente diferente. Tudo isso faz parte agora desse novo aprendizado. Para que a gente possa agora concluir o nosso estudo de hoje, eu vou ler para vocês aqui o poema da gratidão, a prece da gratidão, de Amélia Rodrigues, para a gente poder perceber quantas coisas passam despercebidas dos nossos olhos. Quantas coisas, pelo fato de nós estarmos aqui envolvidos em situações tão complexas do nosso dia a dia, escapam dos nossos sentidos e, como consequência, escapa de nós também dessa oportunidade que nós temos de agradecer. Então, aqui, prece da gratidão. Senhor Jesus, muito obrigada pelo ar que nos dá, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigada, Senhor, pelos olhos que temos,
olhos que veem o céu, olhos que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles. Ao teu nobre coração, eu sei que depois dessa vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos meus ouvidos, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sintonia da vida, no trabalho, na dor e na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doloridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar, eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigada, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar, e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por essas mãos que são minhas, alavancas de ação do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas. Pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nesses traços, como estrelas sublimes fugindo dos meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem, humildes e nobres sem reclamar. E aos que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, pelos que estão retidos na expiação, por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar e em transportes sublimes com os teus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível, quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz ou escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio ou tapéria, o tagúrio ou a casa da miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas, se eu sequer nem um lar tiver, ou teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me conformar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu, como sendo o leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem um alguém para me consolar, direi e cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida, jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigada porque creio em ti e porque me socorre com amor. Hoje e sempre, obrigada, Senhor. Então essa mensagem de Amélia Rodrigues, psicografado pelo Divaldo, traz para nós então essa lição, que é para vermos tudo aquilo que tem à nossa volta e que simplesmente passa despercebida porque nós nos esquecemos de quem nós somos, de qual é a nossa origem e de qual principalmente é o sentido da nossa existência. O Arnaldo colocou lá em cima, né, tem um que é portador de leucemia linfática crônica
ainda não existe proposta de tratamento pela medicina terrena. O oncologista que cuida dele disse que deveria agradecer a Deus, pois se fosse leucemia linfática aguda, estaria passando por dores atrozes e o único cuidado seria a morfina diariamente. São experiências, mesmo das mais dolorosas, porque muitas vezes, através das experiências que a gente vai vivendo, a gente foi aprendendo a fazer algumas comparações. Como eu falei para vocês, muitas vezes a gente só valoriza aquilo que tem depois que perde. Então, algumas vezes nós não precisamos fazer uma comparação de chegar e dizer assim, olha, agradeça porque você tem isso, mas não tem aquilo. Agradeça simplesmente por aquilo que você tem. Porque quando nós começamos a desenvolver essa compreensão sobre a nossa vida, sobre as experiências que nós estamos vivendo, sobre a nossa programação existencial, a programação reencarnatória que nós temos, a programação existencial como um todo, seja aqui no mundo material, seja no mundo espiritual, e quando nós começamos a entender que até mesmo as dificuldades fazem parte desse aprendizado, nós simplesmente agradecemos por aquilo que nós temos e por aquilo que nós somos, sem lamentar por aquilo que nós perdemos, sem lamentar por aquilo que nós deixamos de ter. Quando nós falamos que nós temos exatamente aquilo que nós precisamos e somos aquilo que nós construímos, nós começamos a trabalhar de uma forma diferente. Se eu sou assim, se eu me tornei assim, se eu perdi tal coisa, então eu vou trabalhar para reconstruir de um modo mais equilibrado tudo aquilo que eu preciso. Obrigado para nós, por exemplo, por viver num país como esse. Porque nós estamos aprendendo a construir um mundo melhor pelas nossas próprias mãos, a reconstruir aquilo que nós mesmos estragamos no passado. Agradecemos pelos conflitos que nós vivemos na nossa sociedade, porque nós percebemos que é exatamente falta de amor que existe nela, assim como também falta de amor dentro de nós. Não adianta a gente imaginar que nós seremos transportados para um mundo melhor sem que nós tenhamos merecimento para isso. Será através desses desafios, será através desse aprendizado que o mundo como o nosso vai oferecer, que vai fazer com que nós nos transformemos para sermos merecedores do mundo melhor. Simplesmente assim. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, fica essa mensagem, aprendamos a agradecer, e é o tipo de mensagem que deve ser lida todos os dias, para que isso fique gravado na nossa memória. Cada vez que nós observarmos um pássaro passando, o vento, a chuva, o frio, quando nós observarmos aqueles que cruzam o nosso caminho, algumas vezes desfrutando de grandes alegrias ou muitas vezes padecendo de grandes dores, vamos agradecer por tudo isso. Porque cada situação como essa, cada cenário, cada cena dessa é para nós um aprendizado. Para valorizarmos tudo aquilo que nós temos na nossa vida e daquilo que nós precisamos fazer para alcançar aquilo que nós desejamos. Então, nesse estudo de hoje, aprendamos a agradecer, aprendamos de fato. Mas muitas vezes nós queremos agradecer. Mas agradecer o quê? Hoje nós tivemos a oportunidade de observar aquilo que merece a nossa mais profunda gratidão. A nossa mais sincera gratidão, que é simplesmente agradecer pela vida e por tudo aquilo que a vida nos oferece. E depois nós aprendemos a agradecer pelas conquistas que nós vamos alcançando. Sem essa gratidão, vivendo com a ingratidão, nós só aprenderemos através da dor. Só aprenderemos a valorizar alguma coisa depois que essa coisa foi embora. Nós temos que aprender a valorizar as coisas que estão ao nosso lado, do jeito que elas são. E se elas podem melhorar, que nós agradeçamos então pela força e compreensão que nós temos para poder alcançar tudo isso. Então essa é a nossa mensagem de hoje. Uma mensagem muito sensível, talvez uma das mais sensíveis que nós tivemos oportunidade de estudar nesses últimos tempos. Simplesmente agradecer. Sem grandes esforços, sem grandes malabarismos, simplesmente agradecer aquilo que já está à nossa frente.